Bom, pessoal, liberaram lá, falaram para esperar um pouquinho, mas senão a gente já começa atrasado, né? Então, em nome do Conselho, né, muito obrigado pela presença de todos. Para quem está assistindo em casa, nós temos a TV Web está transmitindo para todo mundo. Então, é um grande prazer a gente estar aqui para conversar como logística. Eu sou Hélio Meirim, várias pessoas aqui, ó, tenho o prazer de conhecer e fico feliz, né, que hoje, mesmo sendo o dia de comemoração do Dia do Mestre, que tem uma opção de gente que não tem aula, o cara aproveitou para vir aqui tentar trocar um pouquinho de experiência, né? E também tenho visto aqui alguns colegas que também são professores aí, então parabéns aí para todos que militam aí na educação, mesmo aqueles que não são professor diretamente, mas que ensinam aos seus filhos, aos seus colegas de trabalho, né? Parabéns aí pelo Dia da Educação, pelo Dia do Mestre, que deveria ser comemorado todo dia, né? O objetivo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre logística nas pequenas e médias empresas. Na verdade, esse assunto ele aconteceu até meio que por acaso, num determinado momento da minha vida. Eu vou até comentar para vocês como é que surgiu esse tema e o desenvolvimento dessa palestra. Num dia exatamente num evento muito parecido com esse, ao sair eu fui abordado por 3 jovens e aí eles me começaram a interpelar se logística era uma coisa que poderia ser aplicada em pequenas e médias empresas. E aí dali a gente tomou vários cafés juntos depois e a gente foi desenvolvendo algumas estratégias, algumas ações, tentando aprimorar e aplicar diversos conceitos de logística também para empresas menores, né? Eu esqueci de me apresentar, eu sou o Hélio Meirim, todo mundo me conhece como Meirim. Tenho o prazer de ser integrante da Comissão de Logística aqui do Conselho de Administração. Dentro do Conselho existem várias comissões especiais que tratam de assuntos específicos e eu tenho o privilégio aí de conviver com um grupo de pessoas muito bacana, da qual eu já vi o Júlio está aqui, da gente trabalhar na Comissão de Logística, que tem como grande objetivo disseminar e promover esse tipo de evento para compartilhar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no mundo da logística e principalmente para os administradores, né? Vamos ver se esse negócio funciona. Normalmente, ó, funciona, ó, viu? O que eu vou comentar aqui é fruto um pouquinho do que eu venho aprendendo. Eu tive várias oportunidades bacanas na vida de trabalhar em algumas empresas que me ensinaram bastante. Eu comecei a aprender logística fazem exatos... Caramba, né? Estou ficando velho, né? Desde 1994, para facilitar, né? Quando eu trabalhava no Grupo Gerdau, numa área de transporte somente, e aí eu fui convidado para ir para a área de logística, e desde então eu venho procurando estudar, aprender, e tive a oportunidade de rodar em algumas empresas de segmentos diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar na área de logística do Grupo Siderúrgico, que foi o Gerdau. Depois eu tive a oportunidade de passar para a Ecolab, que era uma indústria química. Depois eu fui para o varejo, para a Casa e Vídeo, depois para o Wilson Sons. E nos 2 últimos anos eu venho me dedicando a trilhar um caminho de compartilhar conhecimento, prestar serviços de consultoria, de solução, e aí a gente vem se especializando em algumas pequenas e médias empresas, onde a gente vem conseguindo contribuir um pouquinho para que essas empresas também usem algum desses conceitos, e muito do que a gente vai falar aqui é fruto dessas experiências e desse meu aprendizado também com relação a essas empresas. Antes de começar, o pessoal pediu também para me dar uma informação de que todos os certificados serão enviados através de um link por e-mail, né? Então todo mundo só verifica se o e-mail está certinho, que será enviado um link para o e-mail de cada pessoa, e o certificado vocês vão imprimir através desse link lá da Universidade Corporativa do Conselho. Então, até um tempo atrás os certificados eram distribuídos aqui fora, e agora você vai receber em casa, né, um linkzinho lá no seu computador e vai imprimir na sua própria casa, né? O que é um grande avanço logístico. Antigamente tinha aquela fila de fora, né? Gastava papel, tinta, agora vocês gastam seu papel, sua tinta, essas coisas, né? Bom, o que me motivou, né, a construir essa palestra e como é que esse assunto começou a fazer, né? Como eu comentei para vocês, um belo dia, alguns anos atrás, eu estava saindo de um evento, e aí um grupo de empresários bem jovens, né, cheios de ideias na cabeça, como aquele rapaz ali, né, me abordou e falou: pô, Meirim, você falou uma opção de coisa bacana, mas esse negócio não cabe dentro da minha empresa, não.
E aí o papo ficou tão bacana, a gente sentou para tomar um café, e aí nós fomos conversando várias coisas, depois a gente fez diversas outras reuniões, até com um grupo maior de pequenos empresários. Eu fui tomando nota de algumas coisas que nós fomos desenvolvendo, e disso então a gente bolou um manual de dicas, umas sugestões, né, para que as empresas pudessem enxergar a logística também como uma atividade que pudesse ser aplicada a pequenas e médias empresas. Eu lembro bem que a primeira coisa que um dos jovens me abordou, falou: Menin, tudo que você falou aí é muito bacana, mas isso funciona nas empresas que você trabalhou. Empresas multinacionais, que tem estrutura, que tem gente, que tem poder de barganha, que tem uma opção de coisa. Pô, isso aí não é pro meu bico, não. O outro também, que tinha um outro pequeno negócio, falou: é verdade, esse negócio jamais a gente vai conseguir usufruir desses benefícios todos que você falou aí sobre logística. E todos eles, né, tinham essa sensação de que tudo que eles ouviram naquele dia, né, de diversas palestras que tiveram sobre logísticas, uma delas foi a minha, que eles não iam conseguir, né, aplicar nada daquele negócio na prática. Estou vendo aqui algumas pessoas eu já conheço, e todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um grave defeito, né? Um que eu conto, né? Deve ter mais uns 950 que eu consigo esconder. Mas um deles é que eu sinto muita falta da aplicabilidade prática daquilo que eu falo. Então aquilo meio que mexeu com meus brilhos. Eu falei: pô, será que esses caras estão certos, rapaz? Pô, você sabe se, porra, que essa montoeira de coisa que eu falei, será que esse negócio funciona numa empresa menor, numa empresa com uma estrutura mais reduzida, né? E aquele negócio meio que deu uma mexida com o meu brilho. Em seguida, antes de eu começar a respirar e me recompor, já veio um outro garoto também e falou: ah, menino, pô, será que esse negócio aí pode ser aplicado a pequenas e médias empresas? E eu, entre um café e outro, meio atordoado, fiquei pensando: caramba, preciso dar alguma resposta para esses caras, até porque eram 6, né? Imagina lá se eles cismam de não pagar o café, ia ficar no mínimo complicado, né? Não que eles fossem mais fortes do que eu, porque eu corro bem, então talvez eles não me pegassem, né? E aí eu respondi, então achei uma solução, dei aquela de professor, né? Você sabe quando você pergunta algo pro professor, ele não sabe, ele fala: depende. Eu já saí com essa, falei: depende. E aí passei a pergunta para eles, falei: cara, vocês acham que isso que a gente falou, de tudo que vocês ouviram aqui durante um dia inteiro, vocês acham que pode ser aplicado em médias empresas? Alguns disseram sim, outros falaram não, alguns falaram talvez, e aí eu, num rompante de animação, falei: cara, eu tenho certeza absoluta que sim, né? Pelo menos eu falei, pelo menos o café eu ganhei aqui, não vou ter que pagar o café. E aí então eles falaram: já que você falou que sim, a gente quer ser, né, uma turma ou um balão de ensaio aí para a gente testar a fazer esse negócio. Nós saímos ali do café, marcamos algumas reuniões, eles conseguiram mais alguns pequenos e médios empresários de todos os tipos. Tinha gente de confecção, tinha gente de oficina, de usinagem, das coisas mais diversas, né? Os caras reuniram num grupo lá, na época nós éramos 15 pequenos empresários, e aí eu me propus a ir lá para ver o que a gente conseguia fazer, de implementar alguns daqueles conceitos fantásticos que eles tinham ouvido durante o dia inteiro lá, ver se algum deles a gente conseguia fazer. Para minha surpresa, eu descobri logo no primeiro dia, né, na primeira reunião que nós fizemos, que muitas das vezes o pequeno e médio empresário não consegue aplicar muito dos conceitos de logística por, né, desconhecimento. Ele tem muito interesse, mas ele desconhece. E tudo aquilo que a gente desconhece, a gente não sabe nem como fazer. Então, muitos deles falam assim: cara, eu acho isso legal, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem muito bem o que é logística, né? A logística é o cara que cuida de loja, logística é o cara que cuida de quê? Então, assim, tinha muito interesse em querer fazer, porque os caras acreditavam que aquilo era um dos caminhos para melhorar o resultado do negócio deles, mas junto com isso tinha muito desconhecimento, tinha muito receio, né, do novo. Como você não sabe o que é, então você acaba, né? E muitos tinham até medo. Falaram: não, cara, isso aí, né? Eu lembro que um desses empresários falou: nossa, se eu fizer isso tudo aí, cara, todo mundo vai ficar sabendo tudo sobre a minha empresa.
E aí, né, o senhor sabe, né, o segredo é a alma do negócio. Eu falei, ih, rapaz, isso já passou. Então a primeira coisa que eu identifiquei é que grande parte dos pequenos e médios empresários não conseguem utilizar muito dos conceitos de logística, não porque eles não queiram, mas porque eles desconhecem, né? E aí tudo que você desconhece, você tem uma dificuldade um pouco maior, né, de fazer. Eu, por exemplo, tenho um filho de 16 anos e se eu chegar para ele e falar para ele manobrar o meu carro, provavelmente ele vai ficar com medo, porque ele não sabe ainda, mas garanto a vocês que quando ele tiver 17, 18 e quiser sair com a namorada, rapidinho ele aprende e aí domina aquele negócio, né, e tira de letra. Então a primeira coisa que eu procurei fazer, né, com esse grupo de pequenos e médios empresários, foi, cara, então, já que a gente não conhece, né, vamos tentar esclarecer o que é logística. Aí eu fiz uma brincadeira e falei, cada um anota no papel o que é logística. Para minha surpresa, isso acontece 99,9% das vezes. Eu faço esse teste há vários anos, com várias pessoas, com várias turmas, com vários alunos, e aí também fiz com esse grupo de empresários. Quando você pergunta para grande parte das pessoas o que é logística, invariavelmente, qual é a resposta que vem? Logística é o quê? Hã? O que as pessoas respondem que é? Transporte, né? Invariavelmente, as duas primeiras coisas que aparecem, né, é a mesma coisa que você fala assim, o meu pai é português, qual é o nome dele? Qual é o nome do meu pai? Ele é português, qual é o nome? Manuel. Manuel é o irmão dele, logo ele é o Joaquim. É igual quando você pergunta em logística. 99% das pessoas respondem isso aí que vocês falaram. A logística é transporte. A logística é estoque. Eu costumo brincar quando eu dou aula lá na graduação, né, que eu falo assim, a primeira coisa que vocês precisam desmistificar é que logística não é igual a transporte. Logística é maior do que transporte. Então eu notei também que muitos dos pequenos e médios empresários que estavam lá, e depois a gente veio fazendo esse trabalho com um leque maior de empresas, as pessoas achavam que logística era só cuidar do transporte, só cuidar do estoque. Do transporte até as pessoas entendiam razoavelmente o que era. Fala, não, eu tenho que comprar um caminhão, eu tenho que não sei o que lá. Mas do estoque, esse grande parte também nem sabia muito bem o que era quando a gente falava de gestão de estoque. E aí eu comecei a ver o seguinte, então é por isso que grande parte de vocês não conseguem usar alguns conceitos, porque vocês também não conhecem. Aí eu fui lá, cara, e usei o meu dom de professor. Comecei a tentar explicar para eles de uma maneira rápida, cara, a logística não é só isso. Fui lá e recorri, né, aos gregos, né, falei pro cara, esse negócio aí já vem de tempo, cara, logística não é um negócio novo. Já tinha lá os gregos que, disseram lá, ó, tem uma palavra bonita chamada logos, né, que significa, né, que logística tem a ver com razão, com lógica, né. E aí os caras não deram muita bola, meu horário assim meio torto, né, falaram, mas o que isso tem a ver com a minha forjaria, que eu faço parafuso, esse cara vem falar de grego, de romano, né? E eu falei, não, cara, mas tem umas paradas mais legais, também tem lá os caras da França, né? Na verdade, o logística também vem do verbo, né, francês loger, né? Não me peçam para falar com biquinho, porque eu não sou muito bom em francês, que significa alojar. E aí os caras também olharam assim para a Torre Eiffel, também não deram muito crédito. Eu falei, cara, mas logística também foi muito usada, né, pela questão dos militares. E até contei para eles como Napoleão perdeu a guerra. Napoleão perdeu a guerra por uma questão logística, provavelmente. Né? Não sei quem lembra lá, né, na Batalha de Waterloo, né, na verdade o que os oponentes do Napoleão fizeram foram tentar minimizar, né, a movimentação de suprimento do Napoleão e deixar ele, né, sem recursos necessários. E aí os caras já ficaram mais atentos, falei, ó, cara, logística tem a ver com movimentação, com suprimento, né? E aí eu fui conversando, mostrando o que era logística e cheguei lá no conceito que eu acho mais legal. Falei, ó, cara, quando a gente estiver aqui conversando sobre logística, a gente vai estar falando sobre o fluxo dos produtos, das pessoas e das informações, desde lá da matéria-prima até do produto acabado. Então, o senhor aí que tem uma forjaria de parafuso, de quem que o senhor compra ferro? De tal lugar. Para onde vai ser o parafuso? Tá vendo? Isso aqui é a sua logística. Fui com um a um
fazendo, até pedi a eles para fazer um desenhozinho, dizendo quem era, e explicando para eles que ao longo de cada pedacinho daquele ali existiam oportunidades. E aí, quando todos eles desenharam, eu falei, cara, o grande objetivo de tudo que a gente vai conversar aqui é a gente conseguir integrar do fornecedor ao cliente. A gente tem que parar com essa ideia de que o fornecedor é seu inimigo, que o cliente é seu amigo, todo mundo depende de tudo, né? Eu lembro até que eu levei uma correntezinha assim e falei, cara, é mais ou menos como se todos aqui, né, todos os fornecedores estivessem amarrados nessa correntinha. Se eu puxar e um elo arrebentar, a corrente perdeu a força. Então eu comecei a mostrar para ele o seguinte, cara, quando a gente começa a falar em logística, a gente tem que olhar toda lá a cadeia, né? Não dava ainda para naquele momento falar de cadeia de suprimentos, né? Que ainda era um negócio sofisticado para eles. Mas eu falei, olha, a gente vai ter que começar a olhar desde lá do fornecedor até o consumidor. Porque o objetivo de todos vocês aqui não é melhorar o atendimento do cliente. Eles foram taxativos, falaram, claro que é. Ou se o cliente estiver mais satisfeito, ele compra mais. Se ele comprar mais, eu tenho mais lucro. Eu falei, que legal, cara. Mas, para que isso aconteça, tem uma porção de coisas lá por trás dos bastidores que precisa acontecer. E que se a gente não cuidar bem, o cliente pode não ser bem atendido porque você comprou, por exemplo, um aço, né, que não era de boa qualidade. Quando você fez o seu parafuso, espanou a cabeça do parafuso. Você é um cara muito bom de fazer parafuso, mas você comprou uma matéria-prima ruim. Bom, passado isso aí, todo mundo já começou a entender um pouquinho mais o que era logística, né? Já começaram a ver que precisava olhar um pouquinho além dos domínios da empresa, que não era só a questão do transportes, e aí o pessoal já começou a ficar mais interessado. Eu comecei a mostrar alguns exemplos de empresas que já faziam isso, mas logo em seguida também alguém falou, não, cara, é o seguinte, a gente não quer ficar aqui batendo papo se esse negócio não trouxer retorno. A gente quer saber o seguinte, quanto que isso aí melhora a grana do meu negócio? Eu falei, cara, eu tenho uma certeza bastante grande que se vocês conseguirem olhar para esses pequenos processos, eu tenho certeza que no final esse negócio consegue ficar melhor. E aí eles falaram, então tá bom, então vamos fazer um pacto aqui de que a gente vai entrar nesse barco aí com um compromisso de que no final esse negócio vai ficar melhor. Eu peguei uma frase de um cara muito famoso de logística, né, que é o autor mais consagrado, e falei, ó, não sou eu que estou dizendo não, esse cara aqui ele já escreveu diversos livros e ele diz o seguinte, vê se vocês concordam, que um produto, né, ou serviço só tem valor, né, se ele estiver disponível no tempo e no lugar para o cliente. Se ele não tiver, de que adianta eu ter vontade de tomar uma Coca-Cola se eu chegar lá no barzinho e não tiver a Coca-Cola na hora que eu desejo? A Coca-Cola perdeu a venda. De que adianta eu ir no supermercado e desejar comprar um tomate, né, um tomate cereja, para fazer uma saladinha bacana agora quando chegar em casa e chegar lá e não tiver? De nada adianta isso. E eu falei para eles, e muitas das vezes isso acontece com vocês? E aí todo mundo começou a contar os vários causos. Ah, eu perdi uma venda porque quando o cliente chegou lá para comprar tal coisa eu não consegui entregar. Ah, eu deixei de vender um negócio porque eu atrasei. Ah, eu perdi um outro negócio porque o meu concorrente foi mais eficiente. E eu falei para eles, está vendo? Então, parece que vocês devem ter algumas oportunidades de melhoria. Fui lá ainda e falei, cara, tudo em logística é muito fácil. O cara de logística só precisa fazer 5 coisas, né? Das mais fáceis. É mais fácil do que fazer 4 gols igual o Neymar fez, né, no último jogo lá, né? Falei para eles, cara, daqui para frente a gente pode acabar a reunião aqui, não precisamos nem mais continuar nos encontrando e tomando café, e só vocês conseguirem lá disponibilizar para cada cliente de vocês, que vocês têm, né, vocês 15 aqui, de negócios diferentes, é só conseguir disponibilizar o produto certo, aquele produto que o cliente realmente queria, na quantidade certa, nem mais nem menos, né, no lugar que o cliente queria, né, no tempo que ele queria e no menor custo. E aí todos eles olharam para mim e falaram assim, pô, se a gente conseguisse fazer isso aí, a gente estava bem demais na fita. Eu falei, mas por que não consegue fazer isso aí? E aí todo mundo aqui sabe, né, não é fácil, né? Domingo agora nós comemoramos o Dia das Crianças, né?
E aí eu tenho vários amigos que trabalham aí em empresas de venda pela internet. Nossa, alguém aqui trabalha em e-commerce? Nossa, mãe, meus amigos todos falaram que foi um salseiro aí. Por quê? Porque nem sempre você consegue entregar lá o brinquedinho na hora que o pai queria receber. E é engraçado, né? Nenhum de nós, pai, quer receber o presente do Dia das Crianças no dia 5 de outubro. Porque dia 5 de outubro é muito antes. Você vai ficar com dó do seu filho e vai dar o presente antes. Ninguém quer receber também no dia 6, no dia 7. Você quer receber quando? Dia 11. Para você não ficar tentado a dar o presentinho. Eu, por exemplo, tenho uma história muito curiosa. Eu tenho um amigo que tem trigêmeos. Pô, trigêmeo é dureza, né? A não ser se você seja lá aquela repórter da Globo que teve trigêmeo, tem 8 empregadas, né? Mas para nós mortais, ter trigêmeo é um desafio tanto. E esse cara, no Dia das Crianças do ano passado, né, os filhos dele tinham todos 5 anos, né? Coincidentemente todos tinham a mesma idade, né? Não sei porquê, trigêmeos, não sei o que, e ele comprou uma fantasia de super-herói. Um filho dele pediu do Super-Homem, outro pediu do Homem-Aranha e outro do Thor. E aí quando chegou lá no dia, um dia antes do Dia das Crianças, ele recebeu a encomenda dele de uma loja dessas de comércio eletrônico que só recebeu 2 fantasias. Aí eu lembro que ele me ligou desesperado, pô, você conhece alguém dessa empresa? Eu falei, conheço. Por quê? Pô, comprei 3 fantasias, só recebeu 2, o que eu faço? Eu falei, cara, pega um filho e manda para casa da sogra, fica só com 2. Ele falou, não, essa não pode. Eu falei, pô, pega as fantasias e mistura. Pô, criança não tem muito noção, né? Você vai. Ele falou, não, o moleque conhece tudo. Eu falei, cara, pega um lençol, faz uma capinha, manda o moleque colocar a cueca por cima da calça e diz que é o Super-Homem. Ele falou, também não vai, porque, resumindo, o cara ficou num salseiro danado, porque como ele ia conseguir com 3 filhos só ter 2 fantasias? O que aconteceu ali? Falhou a quantidade e por aí afora. Então os desafios são imensos, pessoal. Muitas das vezes a gente, quando não consegue receber o produto certo na quantidade certa, a gente também coloca a culpa no transporte. Eu por muitos anos trabalhei em transportadora, nossa, coitado da minha mãe, né? Eu só ficava feliz quando tinha um jogo de futebol e a mãe do juiz era xingada, porque eu falei, também não é só a minha mãe, porque o que eu era xingado, tudo que acontecia de ruim era porque eu era de transporte. E às vezes não é, pessoal. Tem uma porção de coisas antes que acontece naquela cadeiazinha lá que o cara coloca a culpa no transporte. Eu costumo dizer que quem trabalha em transporte é como se fosse aquele cara da corrida 4 com bastão. Saca qual é? Que um cara corre e vai passando o bastão para o outro. O cara de transporte é o último cara a correr. Então o primeiro cara, em vez dele fazer o percurso dele que ele tinha que fazer em 3 segundos, ele demorou 5. Mas ninguém dá bola, porque ele foi o primeiro. Na hora dele entregar o bastão caiu. O segundo cara pegou e foi correndo. O segundo cara também tinha que fazer o percurso em 3 segundos, mas fez em 8, porque já viu que o bastão tinha caído, deixou para lá. Passou o bastão para o terceiro. O terceiro cara já olhou e falou, pô, cara, agora esse negócio já está perdido mesmo, vou andar devagarzinho. Quando chegou no quarto, todo mundo, que é o cara de transporte, todo mundo falou, meu irmão, se vira, você tem que ganhar a corrida. Você fala, pô, mas os outros caras todos para trás, por que eles não fizeram isso? Não, agora é você. Você é o último cara, você é o cara que vai aparecer na foto chegando na corrida. Então, muitas das vezes a gente é leviano, né, e acusa o cara de transporte que é o último corredor, que é o cara que aparece na foto lá. Então, muitas das vezes, pessoal, para fazer isso realmente não é fácil. E não é fácil em grande empresa, pequena empresa, média empresa, na nossa vida pessoal, às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Então, eu comecei a mostrar para os caras que tinha esse problema. Rapidamente, alguém me falou então o seguinte, pô, Mirim, legal, a gente já entendeu isso aí, mas e aí, cara, quais são as atividades que tem dentro da logística? Eu falei, rapaz, quando eu falar isso aí, todos vocês vão levantar. O cara falou, por quê? Tem que ser cientista, tem que ser mágico, estatístico? Eu falei, não, cara, não precisa ser nada disso. A logística, didaticamente, ela é dividida somente em 9 atividades. Já teve um que falou, ah, que bom, eu tenho 9 sobrinhas, boto cada uma para fazer uma. Eu falei, não, calma, não precisa, vamos aguardar. Nem sempre todos fazem todas as atividades, mas para que vocês já saibam e a gente já comece a pensar, são só essas aqui as atividades logísticas, né? As que estão ali em vermelha, academicamente, né, para o pessoal que é acadêmico e gosta, são as atividades primárias, as que estão em azulzinho são as atividades de apoio. Grande parte das vezes, a atividade logística é decomposta em 9 atividades
E do pouquinho tempo que eu tenho aí no mercado, foram raríssimas as vezes na minha vida que eu encontrei uma empresa que consegue fazer as 9 de forma integrada. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas grande parte das empresas brasileiras ainda trabalham isso em uma forma desintegrada, o que é muito ruim. Por exemplo, né, são atividades logísticas, atividades de estoque, de transporte, de aquisição, de manuseio, de embalagem. Não cabe aqui a gente ficar explicando cada uma delas, mas eu posso afirmar para vocês das experiências que eu tive. Muito do insucesso das atividades logísticas de pequenas, grandes, enormes, gigantescas e minúsculas empresas acontece porque existem alguns conflitos de interesses entre aquelas atividades. É mais ou menos assim, o cara de aquisição, que é o cara de compras, ele tem como meta, alguém disse para ele, às vezes nem é culpa dele, mas alguém disse para ele, Meirinho, você tem que comprar esse negócio o mais barato possível. Você é avaliado por, né, cost saving. Multinacional, então, você tem 32 nomes, né? Você tem saving, tem cost avoidance, tem 320 nomes que você tem que fazer para conseguir reduzir o raio da compra. E aí você faz isso. Só que às vezes você faz isso de que forma? Para você conseguir um desconto, você compra uma quantidade maior. E aí o que acontece? Você consegue cumprir o seu objetivo, que é comprar mais barato. Mas aí você atocha o seu amigo do lado lá, que é o cara de estoque. E aí o cara de estoque fica com o material atolado lá até o teto, né, aumentando o custo. Muitas das vezes o cara comercial quer vender uma quantidade pequenininha, né? Ele fala, não, tem que vender uma quantidade pequenininha. O cara de transporte, toda hora ele fica fracionando o pedido e isso encarece o transporte. Então, pessoal, um dos grandes desafios, e esse tem em todo o tamanho de empresa que eu já vi, é conseguir integrar todas essas atividades, né? Eu já trabalhei, já vivenciei algumas empresas que têm até uma integração bastante boa, mas ainda não tive a oportunidade de ver um lugar em que tudo isso estava amarradinho e funcionando como se fosse o corpo humano. Saca qual é? O corpo humano, todos os órgãos do corpo humano trabalham em prol de um objetivo comum, né? Todo mundo naquela batidinha. E, infelizmente, ainda tem um negócio desintegrado. Então, falei lá para a rapaziada, não se preocupa. Isso aí acontece nas empresas grandes, pequenas. Só se preocupe em saber que tem essas atividades aí e que a gente vai ter que dar uma olhada nelas. E aí o pessoal já ficou meio preocupado. E aí, ao longo das conversas, né, depois que o pessoal já sabia um pouquinho o que era logística, já sabia quais eram as atividades, eu me atrevi então a perguntar, mas por que vocês estão tão interessados nisso? Por que vocês acham que agora é a hora de vocês começarem a pensar, né, em como a logística pode ajudar as empresas de vocês? Eu fiquei assim, muito surpreso com os motivos que levaram a eles, a esse grupo, primeiro grupo que a gente trabalhou. A primeira coisa, né, que eu vi é que o número de pequenas e médias empresas cresce assustadoramente. Então, eu peguei o dado aqui de agosto, né, que era o último que tinha lá da Receita Federal, né, até procurei no Sebrae se tinha algum, né. Você olha aqui, de dezembro de 2009 a agosto de 2014, em 5 anos, triplicou o número de pequenas e médias empresas. Isso faz com que algumas coisas estejam acontecendo aí no mercado entre eles, né? E eles então começaram a me relatar, pô, menino, o que está acontecendo é que agora a parada está mais sinistra. Eu falei, mas o que é mais sinistro? Ele falou, rapaz, agora ó, as coisas estão menos previsíveis, estão mais complexas, tem mais concorrência, a gente não consegue mais empurrar o preço para o consumidor, a coisa agora está ficando cada vez mais difícil e está sobrando menos dinheiro. E aí eu descobri o seguinte, que a primeira coisa que sensibiliza alguém a mudar é o tal do bolso, né? Começou a faltar dinheiro, os caras começaram a ver, pô, tem que ter uma saída para esse negócio. E naquele momento, né, eles acharam que uma das saídas, e eu digo uma porque tem várias, né? Não é só mudar a questão da logística que vai resolver, mas eles enxergaram que a logística era uma delas. E aí eu falei, poxa, que bom que vocês chegaram, né? Tinha um desses empresários
que já estava assim para entregar os pontos. Ele já ia fechar o negócio dele, porque falou, cara, para mim não dá mais. Eu estou pagando mais caro do que eu consigo vender o meu produto, né? E eu falei, nossa, como é que pode isso? Eu falei, cara, não sei como é que pode, mas eu tenho esse negócio por 15 anos e eu já tive casa, lancha, sítio, não sei o que lá, e estou torrando tudo porque esse negócio não tem mais como, né? Claro que tinha vários outros motivos, né? Aquelas coisas que a gente conhece aí de empresa familiar, que tem um bolso só para conta da empresa e do cara, tinha várias outras coisas, mas uma das coisas também que ele estava notando é que tinha alguma coisa dele lá que ele não sabia muito bem, que ele começou a ver, então eu tenho problema de estoque, eu tenho, né? E ele começou a ver. Outra coisa que me chamou a atenção é que das 15 que a gente estava conversando, e depois a gente fez isso com várias outras empresas, todos eles acusaram um golpe muito forte. E falaram para mim, Mirim, a gente está tendo um crescimento de custo operacional aqui, que a gente acha que porque muitos deles nem tinha esse valor apurado corretamente, mas todos eles de cara acusaram 2 golpes. Falaram, cara, está aumentando demais essa questão do transporte e está aumentando demais essa questão de custo de armazenagem e de estoque, né? Por quê, pessoal? Porque por eles não terem alguns processos bem organizadinhos, a coisa meio que saiu do controle. Um desses empresários, que tem uma cadeia de lojas aí populares aqui no Rio de Janeiro, tinha estoque em 9 lugares diferentes. Tinha 9 casinhas, literalmente casinhas, onde tinha produto estocado. Tudo controlado no papel, né? E o cara achava que sabia tudo de cabeça. Não, eu sei onde é que tem lá o descaraçador de azeitona, eu sei onde tem um espremedor de laranja, aquele de plástico, né? Os produtos dele eram todos muito populares e tinha casinhas que ele foi comprando ao longo da vida, onde ele tocava de caixa lá. O primeiro dia que eu entrei lá, nossa mãe, eu fiquei assustado. Eu falei, como é que você sabe o que tem aí dentro? Ele falou, não, eu sei. Eu falei, então tá bom, se o senhor sabe, né? E aí, o que aconteceu? Começou a aumentar. Custo de transporte para abastecer loja, custo de transporte para entregar para o cliente. Desse grupo de empresários, alguns já estavam se atrevendo a fazer venda pela internet, que é uma coisa que, se não tiver uma organização razoável, faz água muito rápido, né? Não dá para você entregar um espremedor de laranja de R$ 2,99 no Ceará. Não tem conta que feche nesse negócio. A não ser que você bote seu espremedor de laranja a R$ 25, que aí ninguém compra. Então, assim, eles começaram a ver e falaram, cara, o negócio aqui estourou aqui no custo de transporte, nós estamos sendo, né, lesados, nós estamos sendo engrupidos, né? E aí cada um achou uma coisa. Eu falei, muito bem. Mas é só isso? E eles falaram, não, a gente tem outras coisas que estão incomodando a gente. A gente está vendo aí que tem uma porção de tecnologia, né, que a gente não consegue usar. Então, por exemplo, vários deles, todos os controles eram na mão, né? Você fala, quanto você tem de estoque? O cara fala, não sei não. Deve ter entre 1.000 e 5.000. Quantos itens você tem? O cara fala, em torno de 15.000. Eu falo, mas em torno é quanto? Não sei não. Você pode me dizer quais são os que vendem mais? O cara fala, o que vende mais é o que vende mais. Bom, mas e aí? Como é que é? Como é que você faz o controle lá? Pô, até a padaria lá perto de casa tem código de barra. Ele falou, não, esse negócio é muito caro. Para mim não dá não. Eu sempre controlei tudo na mão. Eu falei, rapaz, vocês têm um problema. Então eles começaram a ver também que a tecnologia da informação cresceu muito e tinha coisas que eles utilizavam muita tecnologia para umas coisas, mas para outras eles nem sequer sabiam como. Desse grupo de empresas, apenas um tinha controle informatizado de estoque. E era um controle numa planilha de Excel. Todos os outros eram muito empíricos, tinham um caderno em que ele anotava entrada e saída, por diversos motivos, não era só o motivo de não saber do uso da tecnologia, tinha outros motivos também, mas eles começaram a ver que isso estava gerando um problema de competitividade. E eu falei, é só isso? Ele falou, não, cara, a gente está percebendo também, tem muito dos nossos negócios que a gente está
perdendo o mercado, porque está acontecendo uma mudança no perfil de compra do consumidor e a gente não está preparado para isso. Hoje, grande parte de nós faz compra pela internet e muitas dessas empresas não tinham nada estruturado para vender nada pela internet, nem sabiam como, nem sabiam por onde começar, e aí tinha uma preocupação muito grande de um belo dia ninguém mais entrar na pequena loja dele, na pequena rede de drogarias e por aí afora. E eu falei, mas é só isso? Ele falou, não, cara, está acontecendo uma outra coisa. Tem uma porção de varejista aí para a qual a gente vende que está tentando empurrar todo o estoque para nós. Antigamente eu ia lá, entupia o cara lá da ponta, dava um desconto para ele e agora o cara quer que eu entregue lá toda semana e tem aí agora cliente meu que quer que eu entregue dia sim, dia também. E aí eu não estou mais conseguindo porque eu saio para entregar uma quantidade muito pequenininha, o caminhão vai e não volta, esse negócio está ficando caro, né? E aí... Exatamente. E para fechar o caixão, né? Muitos deles também registraram o seguinte, cara, hoje está muito mais complexo para eu conseguir fazer qualquer entrega aqui no Rio de Janeiro, né? Recentemente eu fiz um trabalho para uma empresa que fazia entre 25 e 35 entregas por veículo e simplesmente pela questão de mobilidade que nós estamos vivendo, essa empresa passou a fazer 12. E aí você imagina, o cara tinha que fazer 25, ele faz 12, ele teve que no mínimo duplicar a quantidade de veículos, funcionário, custo, e vai. Então os caras começaram a perceber o seguinte, cara, a gente na mão não está dando conta. O consumidor, por um lado, está ficando mais exigente com relação ao meu negócio para entregar para ele, e eu não estou dando conta dessa complexidade, todo dia está chovendo um montão de reclamação, eu tenho lá, né, vários dos que eu visitei, o cara tinha uma pranchetinha assim, onde ele anotava quais lugares que ele tinha que entregar, e uns dava, outros não dava, ele falava que não der, deixa para amanhã. Não deu, deixa para amanhã. Só que a gente sabe que não tem esse de deixa para amanhã, o cliente quer naquele dia. E aí, um lá falou, cara, e o negócio é o seguinte, tudo isso aí é muito fácil, mas o que está matando mesmo é que a competição está cada vez mais acirrada. Então eu falei para eles, rapaz, realmente a situação de vocês é igual de uma grande empresa. A grande empresa também tem vários desses problemas. E aí, na verdade, eles falaram para mim, tá bom, cara, mas então a gente quer saber aí o que a gente pode fazer para usar alguns conceitos de logística aí para colocar no nosso negócio. O cenário que eles apresentaram, pessoal, é muito comum em pequena e média empresa, também em grande, em vários segmentos a gente vê esse tipo de coisa. E é um cenário que cada vez vai se tornar mais complexo. Questões de mobilidade vão se tornar mais complexas, questão de varejista negociando com o fabricante vai ficar cada vez mais complexo. Isso ninguém coloca na minha cabeça que vai melhorar. A tendência é cada vez mais essa complexidade aumentar. Cada um de nós como consumidor está vivendo isso. Todos nós queremos as coisas cada vez mais rápidas, né, com um preço mais competitivo e com os maiores benefícios do mundo possíveis. Eu, por exemplo, fico olhando para o meu filho, eu sou de uma época que a internet era com linha de escada. Eu entrava lá no computador, ficava escutando aquele barulhinho. E pum, conectava, eu ficava felizão. Ficava esperando da meia-noite para pagar um pulso só de telefone, mandava uma mensagem, jantava, assistia a telecine e a mensagem ainda estava indo. Uma hora depois o negócio, ficava felizão. Passei a madrugada inteira, mandei 3 mensagens, batei o meu recorde, né? Hoje, o meu filho, se ele dá um enter e o negócio não aparece instantaneamente, ele fala, essa internet é muito lenta. Eu falei, mas o que é muito lento? A foto está demorando para carregar, pai. Olha só que negócio. Precisamos colocar uma internet aí, hiper mega power de 158 megapixel power. Falei, mas já tem isso já? Temos que colocar aí, colocar várias antenas. Falei, mas pra quê, cara? Pra que precisa? Precisa, porque, o pessoal fica mandando pra mim o WhatsApp e aí congestiona a parada. Eu falei, tem hora que não dá nem pra completar aquele barulhinho, plim. Quando eu falo, plim, outra mensagem já entrou. Eu falei, cacete, cara. Então, a gente tá assim, cara.
Grande parte de nós agora está ficando irritado porque o computador é rápido, mas a impressora é lenta. Então você manda um negócio para imprimir, você já levanta assim e vai embora. Então a tendência, pessoal, é que cada vez mais os processos logísticos sejam cada vez mais exigidos. Esse negócio não vai aliviar, eu acho. Eu gostaria muito que a nossa vida ficasse mais fácil, mas a tendência não é. Quem trabalha aqui na área sabe bem do que eu estou falando. Trabalhar em operação logística há 10 anos atrás era um pouco menos penoso do que é hoje. Hoje, né, assim, você anda com 3 celulares ligados, 24 horas por dia, porque todo mundo vive conectado. E eu falei para eles, cara, não se preocupe, isso aí é a noção, e esse negócio vai ficar pior. E os caras falaram assim, pô, então nós vamos tudo quebrar. Eu falei, não, calma, alguns vão quebrar, claro, faz parte, mas há salvação, há salvação. E aí a gente começou a estabelecer algumas regrinhas, de forma muito simples, né, para que eles pudessem tentar achar algumas soluções. O grande objetivo, pessoal, não era passar uma receita de bolo e também não era chegar e fazer para os caras. Até porque eu acredito muito que se você fizer isso, né, o cara daqui a 6 meses vai estar em complicação de novo. Então a gente montou um esqueminha de, cara, vamos montar um passo a passo aqui, cada um faz o seu dever de casa, a gente encontra, toma outro café e cada um diz o que foi, o que deu problema, o que errou, o que não errou, e assim a gente fez, né? Primeiro eu fiquei meio preocupado, falei, rapaz, como é que eu vou ajudar essa montoeira desses caras aí, né? Eu fiquei meio igual aquele bonequinho ali, falei, rapaz, pô, né? Porque na empresa grande você tem estrutura, você mete a mão, faz, contrata, bota 25 computadores, faz um bid com transportador, faz uma porrada de coisa e a coisa meio que anda, né? E aí eu falei, rapaz, e agora, né? E aí comecei a pensar naquelas perguntas todas e aí comecei a falar para ele, cara, vamos lá, algumas sugestões. Cada um aqui se compromete a pegar uma sugestão dessa, fazer um dever de casa e no próximo café comentar para todo mundo o que viu na sua empresa. Isso funcionou muito bem porque tinham empresas de segmentos diferentes, em que tinham problemas que pareciam ser diferentes, mas que na verdade eram muito parecidos. A outra coisa que funcionou muito bem é que tinha gente que ficou envergonhada, né? Porque na primeira rodada teve gente que literalmente CIA. Sacam o que é CIA? Não? Não posso falar porque está sendo gravado, mas deixou assim meio que para lá. Mas teve gente que, pô, queria fazer e fez, e falou para todo mundo, e, pô, quem não fez já ficou assim meio de lado. Na segunda já teve mais gente falando, na terceira, e aí foi bom que teve gente que falou, pô, se fulano aí conseguiu fazer, eu também consigo. A primeira coisa que a gente pediu para eles olhar, falou, cara, chega lá na sua empresa e começa a identificar daquelas 9 atividades logísticas lá, quais são as que você acha que tem. Não se preocupa, né? Bolei lá um negocinho dizendo o que cada uma era, né? Fiz uma tabelinha para o cara só marcar um xizinho e colocar do lado por que ele achava que era aquilo. Né? Por que você acha que você tem transporte aí? Eu tenho transporte porque eu tenho que entregar esse negócio lá na loja. Muito bem. Por que você acha que tem embalagem? Por causa disso, alguns se enrolaram no conceito, a gente corrigiu. Então a primeira coisa que eu falei para os caras é o seguinte, cara, vê quais são as atividades que você tem. Grande parte deles tinham, claro, atividade de gestão de estoque, atividade de armazenagem, tinha atividade de aquisição, né? Muitos tinham atividade de manuseio meio embolada, muitos tinham atividade de planejamento de demanda que não sabiam nem o que era planejamento de demanda, mas aí os caras já começaram a ver, opa, rapaz, eu tenho várias atividades aqui que são atividades logísticas que talvez dê para a gente dar uma aprimorada. Todo mundo se apresentou, falou, eu tenho essa, o outro, isso aí eu também tenho, então preenche aí na hora. Beleza. Passou dali, todo mundo ficou feliz da vida, a gente falou, não é só isso. Marcar cruzinho e colocar um negócio do lado é fácil. A questão agora é você botar tutano na parada e começar a avaliar lá como é que é a sua atividade. Por exemplo, pega lá a sua atividade de transporte, vê quantos veículos que você tem, que horas que ele sai, que horas que ele volta, como é que você controla. Escolhe aí, escolhemos de cada um deles 3 atividades que eles decidiram quais eram as mais importantes. Falou, cara,
começa a fazer um raio-x dessa atividade aí. Eu lembro que, na época, eu falei assim, não, você precisa fazer um mapeamento de processo. Todo mundo me deu uma olhada assim, meio... Eu falei, rapaz, essa frase não foi muito boa, não. Eu falei, faz o seguinte, alguém aqui sabe aquele exame que você faz, que você fica com aquele negócio para monitorar a sua pressão 24 horas? Aí o cara, sei, então você faz isso aí. Você escolhe essa atividade, pega um dia e pede alguém para anotar, sua prima, sua filha, né, ou você acompanha lá como é que está sendo feito e anota no caderninho. E aí eles fizeram, né? Alguns de uma forma mais detalhada, outras menos, né? Grande parte das atividades que apareceram ali foi atividade de negociação com o fornecedor, né? Atividade de compras, atividade de recebimento, cada um dentro da sua particularidade escolheu lá as 3 atividades que eles achavam que ou que dava mais problema, ou que tinha mais dinheiro correndo pelo ralo, e aí, né, foram lá e falaram, cara, essas aqui, né? Falei, ah, que legal, cara. Agora vamos para a terceira etapa da parada. Comece a ver se essas atividades que você acham importante aí, ela atende lá, né, ao desejo dos seus principais clientes. Quem são os seus principais clientes? Um lá falou, meus principais clientes são as minhas lojas. Ah, são as suas lojas? Então você verifica lá com eles quanto que eles estão satisfeitos com alguns desses serviços aí. Pergunta para ele lá se o horário que o caminhão está chegando é bom, se não é. Pergunta para ele se, por exemplo, o horário é adequado, se o tipo de caminhão é adequado. Procura para o seu cliente principal lá se a embalagem está do tamanho certo. E aí eles começaram a olhar lá para os clientes e falar, ah, cara, pô, tem coisa aqui que a gente acha que está fazendo o suprassumo da goiabada e o cliente nem mencionou, né? Tinha gente lá que fazia uma hiper mega power de embalagem para entregar. E o cliente não dava nenhum valor para aquilo, né? Isso, pessoal, é um negócio que a gente estuda aí. Se fosse numa multinacional, fala assim, faça uma logística lean. Use somente os processos que agregam valor. Mas, no caso lá, a gente falou, cara, escolhe lá os que são e verifica se o teu cliente lá atribui algum elemento de qualidade para isso, se ele acha que isso dá um bom atendimento, de custo, prazo, e os caras começaram a fazer, né? E aí, naquele instante, os caras já sabiam, ih, rapaz, eu estou fazendo uma opção de coisa aqui para nada. Estou chegando com o caminhão lá às 6 horas da manhã para nada. Porque para o cara tanto faz chegar às 6 como às 8. Ih, rapaz, estou fazendo uma baita de uma embalagem aqui reforçada para nada. O cara não dá o menor valor por essa embalagem. E estou aqui negociando com o fornecedor e isso aí também não está me ajudando em nada. Estou dando uma concessão aqui para o fornecedor, ele também está dizendo que isso não está servindo para nada. E aí os caras começaram a ver o seguinte, tem uma opção de coisa que você faz achando que está muito bom e o cliente nem dá bola. Por outro lado também eles identificaram que tinha uma opção de coisa que o cliente reclamava, que eles não faziam, e não faziam até porque desconheciam que o cliente desejava aquilo. Nós, por exemplo, um dos caras identificou que teve um cliente que estava prestes a cortar ele porque ele chegava com um veículo inadequado. Ele chegava com um veículo e trancava a rua, né? O cara entregava de carreta, encostava lá, a rua trancava, todos os vizinhos reclamavam, e ele nunca tinha perguntado para o cliente que tipo de veículo era bom. Ele entregava de carreta porque para ele achava que era melhor, mas o cliente não achava. E aí eles começaram a ver, opa, isso aqui pô, o cliente não gosta, isso aqui o cliente gosta, vamos começar a se ajudar. Depois, eu falei, cara, depois você precisa comunicar isso aí para a sua equipe. Não adianta nada você que é o dono e a gente está aqui conversando e você saber do que o cliente quer, se você não falar para o cara lá do dia a dia. Muitas das vezes, pessoal, a gente tem um problema sério de comunicação. O empresário, o dono da empresa, ele tem informação, tem conhecimento, ele sabe do que está acontecendo no mercado, mas ele não passa para a galera. E eu falei para os caras, bicho, você precisa falar. Você precisa falar lá para o Joãozinho lá da expedição, você precisa falar para a Mariazinha lá de compras, você precisa falar para as pessoas o que o cliente quer. Fizemos lá um quadrinho onde tinha os 10 principais clientes, os top 10, com a característica do lado das principais coisas que esse cliente tinha apontado. O cliente tal não gosta disso, o cliente tal gosta disso. Algumas coisas
o cliente gostava, mas era tão caro para fazer que não valia a pena, que não era possível, mas a gente foi lá e colocou, todo mundo da empresa vai ter que conhecer esses caras aqui e saber do que eles querem. E aí a coisa foi andando. Chegamos numa hora e falamos, agora vamos ver quanto custa essa brincadeira. Né? Vamos ver lá, vocês falaram para mim, lá no café que nós tomamos lá no mês passado, que o problema é porque o custo estava estourando. Quanto custa o transporte? Aí os caras começam com aquela conta assim, custa entre 10 e 20. Falei, pô, entre 10 e 20 morre uma opção de gente. Quanto que é o custo? Ah, não, pô, porque... Não, vamos lá, cara, vamos apurar aí. Quanto custa? Vamos escolher aí os maiores, quanto custa? Quanto custa você ter 9 casas espalhadas aí por bairros do Rio de Janeiro, algumas pagando aluguel, para você guardar a mercadoria? Muitos deles falam assim, não custa nada, esse imóvel é meu. Eu falo assim, não custa nada não, custa. Por exemplo, nessa rua aqui tem uma casa alugando por R$2.000. Então, no mínimo, esse negócio custa 2 pratas aí que você está indo pro lixo. Aí falou, é mesmo. Então, vamos começar a olhar quanto custa essa brincadeira aí. Né? Quanto é que custa a sua atividade de recebimento em 9 lugares? Quanto custa você não ter um equipamento para descarga? Quanto custa você ter que ter 15 pessoas para descarregar uma carreta? Aí todo mundo começou lá a anotar, né? Algumas vezes a gente teve que ir lá para ver, não, cara, pô, isso aqui não é bem assim. O pessoal começou. Também deixei eles muito à vontade, dizendo que muitas das empresas grandes que eu trabalhei também não conseguiam apurar esses custos de forma detalhada. Né? Tem muita empresa bacana aí que você fala assim, quanto custa a logística? Aí o cara, não, quanto custa? Quanto custa o espaço, quanto custa a equipe, quanto custa o transporte? Normalmente o transporte o cara sabe. Né? O cara chega e fala assim, custa tanto por cento da venda. Mas não é só isso, né? Quanto custa o espaço, quanto custa a equipe, quanto custa a movimentação, quanto custa a perda, quanto custa a reembalagem do produto. E aí os caras começaram a anotar lá no caderninho deles quanto custava. Muitas das vezes eles traziam assim, né, a memória de cálculo. Eu falava, não, cara, isso aqui, pô, não é custo daqui não, cara. Esse negócio aqui você está colocando equivocado. Né? O que é isso aqui? Aí os caras me explicavam, cara, não, isso aqui não. Isso aqui é custo lá de vendas, vamos separar. E aí os caras começaram a ter noção de quanto custava. Fomos lá e fizemos uma conta simples. Pegamos os custos que eles tinham lá, no primeiro momento nem muito apurado eram ainda, e falamos, tá bom, cara, ninguém nem precisa me dizer, porque eu não quero saber da vida de ninguém. Mas pega lá quanto custa isso e vê quanto que é da tua venda e você vai começar a saber quanto que custa a logística no teu negócio. Muitos deles, quando fizeram essa conta, tomaram um susto, me perguntaram qual era o parâmetro de mercado. Meirinho, quanto que você acha que deveria ser? E eu levei alguns números de mercado, para esse segmento, normalmente o mercado trabalha com tanto. A gente começou lá a explicar para a galera o que era o tal do benchmark, né? Que é um negócio que hoje, dia do professor, os alunos adoram fazer benchmark com os colegas do lado, né? Cola, né? É só colar, cara. Ver quanto o outro cara está fazendo. Muitos deles eram de segmentos muito parecidos, começaram a ver. Começou a aparecer uma coisa muito bacana, que eles começaram a compartilhar alguns recursos, tipo, alguns tinham veículos próprios, que rodavam com ociosidade, começaram a conversar com o outro, falou, pô, esse negócio está custando muito, o meu também. Quantas horas ele trabalha? Tanto, pô, vamos fazer um ratatá aí, vamos fazer um rachuxe, vamos. E aí o pessoal começou a dar valor a quanto custava aquela montoeira de coisa que eles nem sabiam. E aí muitos deles chegaram à conclusão que tinha muito dinheiro indo pelo ralo. Teve uma dessas empresas, por exemplo, que fez o seu primeiro inventário na vida, né? Foi lá contar todos os produtos e eles descobriram que tinha assim, era uma empresa que comercializa produtos populares, aí, como eu falei para vocês, eles tinham uma agenda, né, de 2008, agenda de 2009, agenda de 2010, né, uma série de coisas lá que só estavam ocupando espaço e que literalmente não serviam para nada. Mas o cara tinha lá e ele nem sabia. Tinha produto lá que já tinha vencido, tinha de tudo que vocês possam imaginar. Teve uma dessas empresas que conseguiu, assim, de uma tacada só, reduzir, né,
um grande espaço que ela tinha, só tirando produto lá de dentro que, infelizmente, ao longo do tempo se perdeu. Porque ele não olhava, ele nem conhecia e nem sabia que tinha produto lá, né? Então eu falei, cara, isso custa dinheiro. Espaço custa dinheiro, produto lá parado custa dinheiro, transporte custa dinheiro, tudo custa dinheiro. Nada é de graça. E aí o pessoal começou a ver, falou, rapaz, essa tal de logística é cara mesmo, hein? Esse negócio está custando muita grana mesmo, né? Eu falei, cara, está custando muita grana, mas pelo menos agora você já tem uma noção exata. Algumas empresas foram melhor sucedidas, teve gente que conseguiu fazer a apuração de custo bem bacana, outros fizeram um apanhado maiorzão, mas pelo menos sentiram o primeiro impacto e começaram a ver, ô rapaz, pô, precisamos melhorar esse negócio aí. Tinha empresa, pessoal, que tinha 5 meses de venda no estoque. A primeira apuração que o cara fez de estoque, ele descobriu que o estoque que ele tinha lá cobria 5 meses de venda. Tipo assim, ó, o cara vendia 10 milhões de reais por mês, ele tinha mais de 50 milhões de grana no estoque. Eu falei pro cara, bicho, você está morto. Porque 50 milhões parado, quanto que vale esse negócio? E aí o cara tomou um susto. Ele falou, pô, se eu tivesse 50 milhões aplicado na caderneta de poupança, eu falei, se fosse só isso era fácil, mas para você ter 50 milhões você tem que ter espaço, você tem que ter gente para controlar. E o cara falou, rapaz, mas é possível não? Eu falei, cara, é possível, né? Tudo é possível. Então, já deu uma ajuda. E aí eu falei, cara, vamos começar a perseguir alguns indicadores de desempenho. Trouxe lá para eles alguns indicadores consagrados aí na logística, que todos nós conhecemos, por exemplo, giro de estoque. Pessoal, todo mundo aqui vai apurar quanto tem de estoque, quanto tem de venda e vai dizer de quanto em quanto tempo seu estoque gira. E aí tinha gente lá que tinha um giro muito bom e tinha gente que tinha um giro horrível, de segmentos parecidos. Por exemplo, nós tínhamos lá nesse grupo uma empresa que vendia produtos para pet shop. Porra, essa tinha um giro super legal de alguns produtos. Outros ficavam lá parados, né? Vamos lá e começamos a ver. Vamos ver agora, cara, quantos pedidos você consegue atender no prazo. E aí o pessoal começou a chegar, não, cara, a gente atende quase tudo no prazo. Foi quase tudo, não é tudo. O que é quase tudo? Quanto é quase tudo? E teve gente lá que o quase tudo dele, ele só atendia 30% no prazo. Eu falei, cara, você vai quebrar, claro que você vai quebrar. De cada 10 clientes, você só atende 3, os outros 7 vão buscar o concorrente. E aí o cara falou, vamos começar a ver quantas reclamações tem por esse tipo de coisa. Não, aqui o pessoal não reclama. Eu falei, mas será que não reclama? Para mim não reclama, não. Para o senhor não reclama, mas se eu não tenho uma menina aí do comercial, pergunta aí quantas vezes ela tem que fazer troca porque o cara reclamou. E aí começou a ver. Então começamos a eleger lá uns indicadores bem básicos e triviais para o cara começar a acompanhar. Eu, desde muito cedo, aprendi uma coisa que eu guardo até hoje. Medir é importante, pois não se melhora o que não se mede. O simples fato de você medir já começa a melhorar, né? Para quem tinha muita operação de distribuição, a gente começou a medir quantas entregas faz um veículo, e aí descobriu que tinha muito motorista com muito tempo de casa, que fazia outros serviços com o caminhão, essas coisas todas que todo mundo sabe, que o cara achava que na empresa dele não, que era diferente. E aí quando você começou a ver, né, uma empresa de mesmo porte que a dele, um veículo fazia tanto e o dele fazia tanto dividido por 4. Mas como é que pode, né? O cara aqui do lado faz, como é que você faz? Eu falo, cara, todo dia quando sai eu anoto a quilometragem do caminhão, não sei o que lá. O outro já falou, rapaz, eu estou botando um rastreador no caminhão. Tem um negócio aí de um rastreador aí que é um Big Brother, é um X9, rastreador. E aí todo mundo começou a ver, colocamos alguns indicadores e o pessoal começou a melhorar. Tanto indicadores de serviço como de custo, quanto custa isso. Tinha gente que alugava armazém por R$10 o metro quadrado, outros alugavam por 15, outros por 27. Né? Alguns não precisavam de armazéns top que custam 27, né? Poderiam alugar de 10. Tinha alguns que estavam no de 10 e que estavam num local realmente muito ruim, que precisavam melhorar. Alguns alugavam equipamento em situações desfavoráveis, né? Alguns adquiriam
peças em situações adversas, e aí o pessoal começou a criar alguns indicadores para poder se comparar entre eles. O grande objetivo era que eles, entre eles, começassem a olhar coisas que pudessem ser comparáveis, guardadas as devidas características, começar a falar, fulano pode, eu também posso. E muitas das vezes eles até se convidavam, não, vai lá ver como é que a gente faz. Ah, não, rapaz, contratei um cara, o cara é bom, o cara resolveu isso aqui para mim. Ah, então, você tem que investir nessa área. Bom, a gente começou a falar para eles, cara, vamos avaliar esses indicadores e ver onde é que pode melhorar. E aí todo mundo falou, aqui pode melhorar. Já tinha gente que tinha situações muito boas, como por exemplo esse pet shop, que tinha giro de estoque muito bom, né, que até o pessoal brincava, uma dona, nego perguntava, porra, por causa de você que a gente fica tomando cacete aqui, ó, porque o seu indicador é o melhor do que todo mundo, né? Então, falei, cara, esse negócio vai olhando, vai o que pode melhorar, né? E falei para ele o seguinte, cara, invistam uma parte do tempo de vocês que são dono do negócio para algumas atividades, né? Façam esse negócio rodar, mas tem uma coisa que vocês têm que dedicar tempo e que tem que ter foco. Nós elegemos, depois que a gente passou a conhecer um pouquinho cada um deles, 3 grandes coisas que a gente falou, cara, isso aqui você bota na sua agenda e você tem que dedicar tempo. A primeira delas foi, cara, negociação com o fornecedor. Dessas 15 empresários que estavam, tinha alguns que delegavam as coisas, tinha alguns que só faziam tomada de preço, e a gente falou, cara, negocia com o seu fornecedor, seja ele de transporte, seja ele de insumo, seja ele do equipamento que você tem que alugar, dedique tempo à negociação com o seu fornecedor. Agora, abre aspas, não ache que negociar é só negociar custo. Negociar, você tem que negociar com o fornecedor custo, prazo de pagamento, assistência técnica, prazo de entrega, né? Vamos ver aí quais são os principais fornecedores de cada negócio. Isso também, pessoal, é uma coisa que dá muito certo, né? Faz aquela regrinha 80-20, você vai descobrir que dos 100 fornecedores que você tem, né, 20 deve concentrar 80% de todo o valor que você negocia. E aí vai em cima desses. Não adianta você querer ir lá no pequenininho. Então, cada um pegou lá os seus principais fornecedores, as principais contas de despesa, e aí começamos lá a olhar, né? Pô, esse aqui, ó, tá indo muito. Pô, vamos ver se tem alguma alternativa. E aí, isso aí eu falei para eles, cara, isso é bom você pessoalmente fazer. Acompanhe esse negócio. Então, dedique tempo lá à negociação, né? E aí os caras começaram a negociar, começaram a ter alguns resultados bacanas, né? Conseguiram alguns descontos, alguns prazos de pagamento, e de cara isso começa a melhorar um pouquinho da grana. Passou a gastar menos, né? Pegou gostinho pelo negócio, né? Porque grande parte das pequenas e médias empresas acha que não tem poder de barganha para negociar. Claro que tem, pessoal. Qualquer um de nós aqui como pessoa física, hoje em dia, tem poder de negociar qualquer coisa. Qualquer um de nós que queira comprar um negócio, consegue hoje, né? Na grande parte das vezes. E aí a gente até ensaiou algumas coisas que estão acontecendo, é que fazer algumas compras conjuntas. Comprar coisas, né? Por exemplo, esse grupo de empresas, independente do segmento que era, seja empresa que vende produto para pet shop, empresa tornearia mecânica, empresa distribuidora de bebida, todas elas, por exemplo, compram papel. Papel todo mundo compra, não compra? Papel para impressão, todo mundo compra. E aí um compra na papelaria do lado, outro compra na Gimba, outro compra na Papelex, outro compra não sei o que lá. Eu falei, pô, eu fosse você, juntava todo mundo e tentava comprar um pacotão de papel e distribuía para todo mundo. Assim como o papel, tem várias outras coisas. Muitos deles tinham um veículo, comprava combustível, pneu. Muitos deles tinham, por exemplo, plano de saúde. Muitos deles tinham uma porção de coisas que poderiam tentar ser, né, juntas, né? Isso não é novidade, pessoal. Já tem uma opção de gente fazendo isso, né? Quando vocês veem lá aparecendo rede de economia, o que é a rede de economia? Os caras se juntaram vários pequenos, né, para tentar, né, fazer uma compra maior. Muitas das vezes isso dá certo. E aí eles começaram a ensaiar, tem algumas coisas que eles já compram junto. Isso só tem
alguns desafios, né? O primeiro deles se chama planejamento. Então não adianta também eu querer papel para amanhã. Pô, papel para amanhã você compra ali na birosca mesmo. Pensa para frente. E aí os caras elegeram alguns itens e estão já negociando de uma forma conjunta. E aí alguém falou para mim, puxa vida, rapaz, olha só, isso a gente já podia estar fazendo um tempão. Por que a gente não fez um tempão? Foi no mínimo porque vocês não se conheciam bem. A partir do momento que você está conhecendo, que você já sabe, que você tira esse negócio de fulano é meu concorrente, isso é possível, né? Outra coisa que eu falei para eles, pessoal, grande parte dessas empresas, tirando uma que fazia bem e outra que fazia mais ou menos, todas as demais faziam uma má gestão dos seus estoques. A maioria deles não sabia quanto tinha. Tinha até empresas que tinham um faturamento considerável, né, e que faziam uma má gestão do estoque. E aí, em todos os sentidos, fazia má gestão em termos de custo, em termos de controlar nível de ressuprimento, de saber quanto que tinha que comprar de cada item, de questão de formar o preço de venda. Tinha gente lá que fazia o preço de venda com base na nota fiscal de entrada. E aí a nota fiscal de entrada do cara tinha 5 anos. E eu falava, nossa mãe do céu, mas você nem colocou nem... Não, porra, isso aqui eu comprei por 10, se eu vender por 15, eu estou ganhando 50%. Eu falei, não, cara, essa conta é muito simplista. Você comprou por 10 há um tempão atrás, esse negócio já não vale 10. Quanto ao longo desse tempo você gastou nesse 10 aí? Então esse 15 aí, no mínimo, já é muito mais barato que o 10. E o cara vai falar, como assim? Cara, pô, vamos fazer umas continhas aqui para ver. Então a gente falou, cara, isso você tem que dar foco. Estoque, pessoal, é dinheiro, e dinheiro parado a traça come. Muita gente perdeu muita grana, foi até um dos momentos críticos, né, que teve muita gente que descobriu que achava que tinha muita coisa em estoque, descobriu que tinha muita coisa que não servia para nada. Era mais ou menos como se cada um de nós aqui fosse no seu guarda-roupa para fazer uma viagem e descobrisse, ih, rapaz, tem uma opção de roupa que não cabe mais em mim. Aconteceu isso com uma grande parte das empresas lá. Então os caras nem sabiam, nem vinham, quando foi ver, o produto já tinha perdido a validade, tinha produto lá que não tinha a menor chance mais de ser comercializado no mercado. Tinha gente lá que, por ser empresa familiar, guardava as coisas por apego. A gente até brigou, né? Tinha um tiozinho lá que o apelido dele passou a ser OLX. Porque a gente falava, tiozinho, desapega, cara. Você ia lá, você encontrava uma opção de coisa e falava, cara, isso não serve para nada, para que o senhor vai querer guardar isso? Aí ele falava assim pra gente, quem guarda tem. Não, cara, tá bom, mas então o senhor leva para sua casa, porque aqui você está ocupando espaço e esse espaço aqui custa tanto. Ele falava, não, mas o espaço é meu. Não, mas vamos lá. Então, assim, a gente falou, cara, dá foco na gestão de estoque. Passa a acompanhar, passa a ver. Teve empresa que optou por investir em sistema, que facilitou. Teve empresa que botou cartãozinho e também conseguiu ter alguns resultados. Teve empresa que botou planilha de Excel. Cada um foi achando o seu jeito. Mas uma das coisas que eu lembro bem que muitos deles tomaram um baque foi que a gente falou, cara, estoque não pode ter vários donos. Você botou um negócio lá dentro, tem que ter um cara lá. E aí alguém lá, me lembro, que falou assim, Merim, mas esse negócio de estoque nunca dá certo. Aí virou assim para mim e falou assim, você podia me dar pelo menos um exemplo que tem na face da Terra, nessa galáxia inteira, de um lugar onde o estoque bate certinho? Eu falei para ele, claro que eu posso, sim, senhor. E ainda vou dar um exemplo que o senhor conhece. Ele virou para minha cara e falou assim, Itaú, Bradesco, Santander, todos esses lugares aí. Eu duvido que o caixa lá do banco deixe faltar 10 ou sobrar 10. Agora o cara controla. Falei para ele, não adianta o senhor empresário chegar lá na boca do caixa e falar, eu sou o seu fulano de tal, queria aí R$150 para eu almoçar. Alguém vai lhe pedir, se eu tenho cartão do banco? Não. Se eu tenho cheque? Não. Duvida que o senhor sai lá de dentro com 150 prata do caixa. O gerente pode até lhe dar, mas do caixa o senhor não sai. E o problema é que aqui na sua empresa, o seu filho chega aqui, pega não sei o que, bota óleo no carro dele, aí esse negócio não funciona. E aí o Zezinho lá jamais vai deixar de fornecer um negócio para o seu filho, não é isso? Lá no banco não, lá no banco
Aí ele ficou olhando. Então assim, pessoal, o foco na gestão do estoque é importante e às vezes todo mundo fala, tem que automatizar. Claro, tudo que você tem um volume grande, se você informatizar, facilita. Mas tem algumas premissas básicas, tipo, cara, tem que fazer contagem periódica. Qual é a periodicidade? Como diz qualquer professor, depende. Depende de quê? Depende do valor do item, né? Depende do como você quer controlar. Eu, por exemplo, trabalhei uma parte muito considerada da minha vida na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é igual ao controle de banco. Conta e tem que dar certo. Já trabalhei no siderúrgico que não contava, porque como é que vai contar vergalhão? Né? Então, assim, pessoal, falei, foco em gestão de estoque, cara. Arrumação, organização. Muitas das vezes as pessoas pegavam um produto errado porque o cara colocava uma identificaçãozinha pequenininha. Tinha um cara lá, rapaz, que ele usava um método de identificação mais fantástico que eu vi na minha vida. Alguém já viu assim uma porção de caixa que o cara cola o produto por fora da caixa assim para dizer qual o produto que está dentro? Eu aprendi essa. Porra, olhava assim, tinha tudo penduradinho assim. Aí eu falei, mas como é que o cara sabe? Não, ele vai vendo. Teve uma empresa que foi a mais fantástica. Eles já tinham uma estrutura de armazenagem meio que improvisada. E aí, cara, pô, tinha gente pra caramba trabalhando na separação, era produto de consumo. E aí eu falei, como é que o cara sabe que ele tem que repor a prateleira lá pro Zezinho pegar o produto? Ele tinha um estoque e abastecia umas prateleiras. Ele falou, porra, o senhor é burro pra caramba, né? Deve ser. Fiz assim uma cara assim, deve ser, né? Pô, é fácil, toda vez que o senhor passar por aí e tiver um trapinho vermelho assim, enfiado nas caixas, é porque aquele ali alguém tem que vir e colocar de volta. Eu falei, rapaz, isso aí que o senhor está fazendo é um negócio chamado Kanban. Ele falou, é mesmo? Pô, isso aí, o cara usava essa metodologia. Tinha alguém que passava com um carrinho para repor as prateleiras, que se tivesse um fitilhozinho vermelho, ele sabia que aquele negócio ali ia faltar. Cada um foi achando o seu jeito, mas descobriram que tinha uma porção de grana parada, uma porção de produto que não servia para nada, né? Uma porção de espaço ocupado sem necessidade, uma porção de falha na arrumação que comprometia segurança, uma porção de problemas na hora da contagem, que o cara não conseguia contar. Falei, cara, gasta um tempinho e dá foco lá na arrumação, na organização do estoque. No caso que eu comentei para vocês desses caras que tinham 9 puxadinhos, né? A gente centralizou tudo num lugar só. Aí o cara tinha um baita de um terrenão. E aí, pô, fizemos uma conta lá de chegada. O cara conseguiu viabilizar, levar tudo para um lugar só. Pô, conseguiu reduzir gente, né? Melhorou. Então, foco lá na questão de estoque. Outra coisa que eu falei para eles, das 15 empresas, 13 tinham uma atividade comercial intensa, ou seja, ou tinham lojas para atender ou clientes. E eu falei, cara, outra coisa que eu acho que vocês têm uma oportunidade boa é começar a trabalhar lá em como que o transporte afeta o negócio de vocês. Algumas empresas tinham veículos próprios e aí de cara os caras me perguntaram, mas o senhor acha que é melhor ter caminhão próprio ou terceiro? E aí de novo eu saí pela questão do professor, depende. Tudo depende de fazer a conta. Quantas vezes o seu caminhão próprio roda, qual é a produtividade, qual é a necessidade desse negócio de estratégia para você. Não sei se vocês estão acompanhando, mas no mercado está acontecendo algumas coisas. Uma grande empresa aí de comércio eletrônico, né, acabou de adquirir uma empresa de transporte. Ela, por exemplo, tomou a decisão que não quer mais depender de terceiros. Ela mesma vai ter tudo. Pô, nós estamos vivendo um mundo que todo mundo diz que é bom terceirizar. Esses caras aí que estão no mínimo aí top, para não dizer que é top 1, né? Os caras estão optando deles terem tudo. Compraram mais uma empresa de transporte. Eles vão fazer tudo. Por quê? Porque para eles isso é estratégia do negócio, né? Devem ter as razões deles. Então a gente começou a ver. O que eu falei para eles que é importante é saber, esse negócio, né, ele é importante para você? Quanto custa esse negócio? A maioria deles também teve dificuldade de dizer quanto custa, porque falaram, o caminhão já está pago.
Não, o caminhão já está pago, mas o caminhão custa. Muitos deles que tinham veículo nem sabiam o que era depreciação. Cara, caminhão um dia acaba, tem que depreciar. Muitos deles faziam a conta assim, não, o caminhão custa tanto. Mas o que é o tanto? É o combustível. Eu falei, não, cara, o caminhão custa o combustível, o pneu, a manutenção, né? 13 salários de funcionário, 14 salários de funcionário, né? Custa a multa, custa IPVA, custa... Porra, aí o cara falou, então vou vender esse negócio. Eu falei, não, calma, fica tranquilo, né? Então a gente começou a ver o seguinte, cara, começa a ver o que é melhor. Começa a ver se de repente fora é melhor, se dentro é melhor. Algumas empresas optaram em terceirizar alguns dos seus serviços. Algumas empresas optaram em ter mais veículos, trocando. Hã? Alguns pensam assim, se esse negócio é ruim, eu vou passar para o outro, né? O que é ruim na terceirização, né, pessoal? Toda vez que a gente pensa assim, né? Vou passar para o outro porque ele vai resolver. Ninguém gosta de fazer trabalho ruim, né? Então, assim, o que eu acho que acontece, falando sobre terceirização, você tem que buscar alguém que tenha mais know-how do que você e que, de repente, tenha mais escala. E aí esse cara consegue fazer melhor, porque ele leva... Imagina aqui que se cada um de nós quisesse ter um ônibus exclusivo para ir para casa, seria horrível, né? Então, você vai lá e entra todo mundo num ônibus, talvez melhore. Então, eu falei para eles, cara, vamos começar a analisar, mas transporte é um item importante, tanto por causa do nível de serviço, quanto pela questão do custo, né? Invariavelmente, né, o transporte é uma parte extremamente representativa do custo logístico. Todos eles, na hora que fizeram aquela primeira análise lá, já falaram, rapaz, esse negócio está custando muito. Alguns até inadvertidamente falam, por isso que eu estou quebrando. Fulano de tal aí, que é o meu fornecedor, está me passando a perna. Eu falei, não, cara, não sei. Vamos começar a ver se é isso mesmo ou se de repente não é o teu esquema de venda que está onerando muito. Você está querendo entregar um paliteiro no Engenho da Rainha, para entregar um paliteiro de R$1,20, cara, se você for de ônibus, você vai gastar R$6 de ônibus, você botar um cara aqui, não estou nem cobrando o salário do cara. Então, assim, a gente começou a dar uma olhada lá no transporte para ver como é que ficava. Começamos a falar para eles o seguinte, cara, começa a olhar essa tal da tecnologia. Muita gente não tinha nem noção de que podia usar código de barra para gestão de estoque, não sei o que lá. E eu lembro a primeira vez que eu falei de RFID lá, foi uma sensação. Eu falei, rapaz, agora esse negócio de código de barra não está mais com nada, né? O negócio agora é um tal de RFID. E todo mundo me olhou assim e falou, eu falei, cara, código de barra é um negócio arcaico, né? O problema do código de barra é que você tem que direcionar o negócio para ler, né? Você tem etiquetinhas de RFID que, né? Eu, por exemplo, estava num evento aqui, uma etiquetinha aqui atrás, não sei se dá para todo mundo ver. Dá para ver esse negocinho aqui? Num crachá, né? Você tem uma etiquetinha aqui disfarçadinha aqui atrás, né? Nesse evento que está acontecendo aqui, está acontecendo o Fórum Internacional de Logística aqui no hotel em São Conrado, tem vários captadores de sinal e você passa assim por um lugar e aparece o seu nome escrito lá. Parabéns, Meirinho, você veio aqui. Caramba, né? Porque está aqui no crachá, tem uma etiquetinha de RFID, que é onde você passa, né? Eles colocaram alguns leitores espalhados e não precisa apontar para aquele negócio, né? Imagina só você tentar fazer um inventário de ativo aqui nessa sala, tivesse que ficar procurando a etiquetinha de cada cadeira para ficar bipando, né? E se você tivesse um leitorzão que você passasse assim, né? Igual naquele filme lá do Schwarzenegger, e lesse tudo de uma vez só. Essa é uma das tendências. Muitas das vezes, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, duas coisas vêm na nossa cabeça. Isso é caro, isso não é para o meu bico, isso é muito caro, eu não comporto isso, não quero nem saber. O que é o primeiro erro? Primeiro procura saber, para depois ver se é caro. E o que é caro? Mas tem o outro lado da moeda. Muitas vezes a gente acaba indo pelo modismo. Não, todo mundo tem isso, eu também tenho que ter. Eu, por exemplo, tenho notado, não nas pequenas e médias empresas, mas nas maiores, uma tendência muito grande do pessoal de logística, por exemplo, né, optar por esquemas de separação por voz. Uma das coisas que muitos de nós na logística reclamam é que o cara, quando vai separar a mercadoria, ele fica andando com um coletor e fica bipando aquele negócio. Ou ele coloca aquele negócio né, penduradinha, ou ele esquece em cima da caixa, ou ele deixa aquele negócio cair.
né? E na verdade você está mantendo a mão do cara ocupada. É mais ou menos uma analogia com o microfone que você fica segurando versus aquele que está penduradinho, né? E aí existe agora, né? Agora não, já há algum tempo, um negócio chamado, né, que tem um nome bonito, porque você sabe, para funcionar tem que ter nome bonito, né? Picking by Voice. A parada é o seguinte: o cara anda com um negocinho aqui na orelha, e aí o computador fala para ele: vá em tal lugar e pegue tantas caixas. E o cara não anda com nada na mão, ele anda com um headset, parece uma telefonista. Ele chega em tal lugar e fala: estou na rua 25, posição 39. E o computador fala para ele: vá até não sei o que, pegue 4 caixas. Aí o cara pega a caixa e fala: peguei 4 caixas. O computador fala: ok, parabéns, você é muito bonitão, pode ir para o próximo. Pô, isso é uma parada super legal, bacana, facilita, o cara anda com as mãos livres, né? Super legal, já vi vários lugares funcionando. Entretanto, você tem que saber, esse negócio é o adequado para você? Será que você já está nesse nível? Será que você já precisa disso? Ou isso aí você quer colocar só para dizer que tem? Então eu falei: pessoal, calma, cara. Muitas vezes você pode resolver as coisas com uma planilha de Excel, às vezes. Talvez é a tecnologia que você precise naquele momento, depois você dá um outro passo. Então a tecnologia, normalmente, aqui aconteceram duas coisas. Ou o cara de cara falou: não, menino, isso aí não é pro meu bico, não. Eu não tenho grana nisso, não. Ou então o cara fala assim: com a grana que eu vou gastar nisso aí, eu compro outro caminhão, eu compro outro negócio, eu compro... Eu falei: não, cara, isso não é custo, isso é investimento. Ou então os caras começaram a ler e me falavam assim: menino, o que você acha da gente comprar não sei o que lá? Eu falei: cara, não sei, mas eu acho que pro teu negócio nesse momento, eu acho que é demais. Você não precisa ter uma Ferrari agora. Compra um Unozinho e vai levando, cara, vai levando. Então, falamos, vamos começar a olhar para a parte de tecnologia. Outra coisa que eu reparei, e isso também, infelizmente, eu identifiquei que acontece em empresas de todo tamanho. Eu não sei quantos aqui trabalham na área de logística, alguns aqui eu conheço e sei bem que trabalham, mas normalmente nós que trabalhamos na área de logística não somos, dentro da empresa, os caras mais bonitos, admirados e nem sempre os melhores remunerados. Nas empresas menores ainda acontece um outro detalhe. O cara que trabalha lá no almoxarifado, normalmente é aquele cara que não teve muita oportunidade, é aquele cara que, por algum motivo, né, ele foi intitulado como honesto. E aí, cara, eu falei para eles: olha, cara, vocês já viram quanto esse negócio custa? Já, sim, senhor. Então, cara, para trabalhar nesse negócio aí, vocês têm que botar gente boa. E gente boa não é só você colocar o cara com formação de Harvard. Você tem que procurar atrair boas pessoas, desenvolver as pessoas, capacitar, motivar, mostrar para o cara que é importante aquela caixinha que ele está pegando e está colocando lá dentro do caminhão. Aquele negócio era importante pra caramba, cara. Porque se ele botar a caixinha errada, pô, isso vai gerar um prejuízo desgraçado. Uma das empresas que trabalhava até com um produto de valor agregado bastante alto, eu falei pro cara: tá vendo aí esse empilhador aí que o senhor nem carteira assinada tem? Tô sim, esse cara já trabalha com a gente um tempão. Falei: se esse cara aí derrubar um pallet do senhor, por esse valor desse pallet aí, corresponde a 1 ano do salário dele. O senhor não acha que está na hora de só acertar a vida do cara, não? Porque se o cara chega um dia meio azucrinado aí porque o Flamengo perdeu, ou porque ele ficou preso, não conseguiu chegar em casa por causa do tiroteio, e ele dá uma ratada aí, dá uma cacetada com essa empilhadeira aí, esse pallet aí que ele está andando para cá e para lá aí, custa mais do que 1 ano de salário dele. Você já parou para pensar isso? Aí o cara olhou assim e falou: rapaz, então o senhor tem que cuidar melhor das pessoas, porque é esse cara aí que vai fazer a coisa acontecer. Então, investiram nas pessoas. Fala: cara, a equipe que está fazendo esse negócio aqui é a principal. Bom, esse negócio demorou um tempão e aí as coisas foram acontecendo. Alguns conseguiram resultados de médio prazo bastante expressivo, alguns não decolaram, né? Assim, a partir do momento que começou a ficar difícil, o cara desistiu, ou porque ele achou que não conseguia fazer, ou porque achou que era melhor parar, né? Teve uma das empresas que o cara
Falou, não, cara, esse negócio aí, pô, não é para mim não, eu vou encerrar tudo e vou deixar para lá, né? Porque ao longo desse caminho, pessoal, a gente identificou diversos desafios, né? Capacitação, conhecimento, isso tudo foi indo, mas a gente agrupou esses desafios em 3 grandes motivadores que fizeram muitas empresas pequenas e médias não conseguirem chegar lá. A primeira delas foi que muitas resistiram muito a ter que melhorar o nível de serviço, né? Algumas delas lá a gente falou que tinha síndrome da Gabriela. Alguém conhece a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E para todas essas aí eu falei, cara, que bom. Eu vou te levar num lugar que está cheio de Gabriela. O cara falou, aonde é? Eu falei, lá no cemitério. A Gabriela morre, cara. Se você não mudar, teve algumas empresas que pegaram assim os seus 10 principais clientes e falaram assim, esse cara é exigente demais. Cara, mas ele é teu cliente, ele que paga a conta. Ele é mais importante do que o senhor, que é o dono. A gente tem que melhorar esse nível de serviço, senão o cliente vai comprar de outro. Não dá para o senhor achar que está indo muito bem se o senhor tem para cada 10 entregas, 7 que não são bem feitas. Então, eu falei, cara, isso é um negócio difícil para a pequena e média empresa, porque normalmente isso esbarra numa outra coisa. Algumas vezes o cara precisa colocar mais uma pessoa, e aí começa a esbarrar naquele negócio, cara, eu quero almoçar uma comida melhor, mas eu tenho pouca grana no bolso. Então, esse dilema de melhorar o nível de serviço com redução de custo é um negócio que para pequena e média empresa é mais sentido do que para a grande empresa. Na grande empresa, normalmente, né, você tem um fluxo de caixa, você dá uma barrigada para frente, mas na pequena empresa não dá, o cara sente na hora. Se você chegar e falar assim, cara, nós precisamos, para melhorar esse negócio, a gente precisa deslocar um turno de trabalho para 2 horas mais cedo e vai ter que ter um café da manhã. O cara faz uma conta, fala, café da manhã vai custar tanto, senão não dá. O trabalho que a gente teve que fazer foi trocar essa palavrinha aí para falar, cara, esse negócio é investimento, não é custo. Mas, infelizmente, eu tenho que reconhecer que tem muita empresa que não tem tempo. O cara é pequenininho, ele está tão imprensado que qualquer escorregadinha vai embora. Outro dilema que a gente também vivenciou foi na hora do cara ter que investir, né? Chegar pro cara e falar, cara, pô, tá vendo aqui? Pô, se você tivesse, em vez de uma paleteira, tivesse uma empilhadeira, e o cara falava, pô, mas esse negócio custa caro. Então, assim, para pequena e média empresa, essas coisas são mais sensíveis do que para uma grande empresa. Você tem que falar para o cara que ele precisa melhorar o nível de serviço para o cliente. Ao mesmo tempo, ele está pressionado porque ele precisa fazer um negócio dele ter um custo mais competitivo, e você está chegando para ele e fala, cara, você vai ter que investir em alguma coisa. A grande conta que a gente tem que fazer é tentar demonstrar para o cara, e aí tem que ser bem fundamentado, né, é que se você conseguir melhorar o nível de serviço, no mínimo você talvez consiga evitar a perda de cliente. Uma das coisas que a gente fez muito foi, cara, quantos clientes você perdeu por causa disso? Tanto. Tá vendo? Se você tivesse isso, olha só, porque às vezes o cara não faz essa conta. Venda perdida, grande parte não faz. Mas isso é um grande dilema. Então, todas as vezes que a gente fala de logística em pequena e média empresa, tem esse dilema gigante, que é, cara, muitas das vezes precisa melhorar o nível de serviço, precisa melhorar a curacidade de estoque, e aí o cara, né, fala, pô, mas isso aí vai aumentar o custo. Aí você vai falar, cara, mas você vai reduzir a perda. Olha só quanto que você perdeu. Então, esse é um dos grandes dilemas. No final dessa encrenca toda, pessoal, esse negócio durou, se não me falha a memória, acho que 5 meses, né? No final desse negócio, tudo que começou com uma conversa e muito café, para minha surpresa, mais de 80% dessas empresas hoje, né, conseguiram identificar e melhorar muito dos seus resultados. Ao longo desse caminho, né, a gente foi identificando outras coisas, tipo, muita empresa tinha problema fiscal, tributário, legal, trabalhista, e uma série de outras coisas que a gente até com um pouquinho de experiência foi sugerindo para os caras irem acertando.
mas no final dessa encrenca toda foi muito prazeroso, né? Ver que uma coisa que os caras achavam um pequeno tempo atrás e alguns cafés a menos, de que não era possível, e eles terem chegado à conclusão de que era possível, né? Então eu hoje tenho uma convicção muito maior do que a que eu tinha antes, que é possivelmente praticável você usar conceitos logísticos em pequenas e médias empresas. É mais desafiador? Talvez seja. Precisa fazer um trabalho um pouco mais de conscientização, de formação? Claro que precisa. Normalmente nas grandes empresas você já tem uma estrutura que suporta isso tudo, né? Já tem pessoal de treinamento, já tem tudo, né? Uma das coisas que eu aprendi muito, a linguagem tem que ser uma linguagem menos rebuscada, né? Tem que ser um negócio mais lúdico, né? E para minha surpresa, pessoal, fruto dessa montoeira de coisa que a gente fez, algumas coisas começaram a aparecer. Eu não sei se alguém olhou ali o primeiro slide. Um belo dia a gente estava conversando com esse grupo de pessoas e aí o cara falou: menino, me ligou uma pessoa aí, eu dei o seu nome. Eu falei: pô, para que você quer mandar me liquidar? Não, uma pessoa que eu conheço, de não sei aonde, isso aqui lá era uma pessoa de uma revista especializada em pequenas empresas, uma revista chamada Atitude, que está sendo cada vez mais lançada, e aí saiu uma matéria muito legal que alguns dos empresários lá falaram como é que eles tinham conseguido implementar a logística na sua pequena e média empresa, e até teve um cara que falou: sua micro pode ser uma mega empresa. O cara ficou tão empolgado e, graças a Deus, e não graças à logística, mas graças a um empenho do cara, realmente o negócio dele está assim, tendo um crescimento fantástico. Então isso também reforça que se o cara tiver informação, se o cara tiver conhecimento e vontade de mudar, realmente ele consegue, e esse negócio está ficando. Para fechar o caixão, uma das frases duas coisas que eu sempre mostrava lá para o pessoal, né? Duas frases, né? Uma delas que eu falava sempre para eles: cara, as mudanças são muitas. E realmente, empresa menor, normalmente com característica familiar, você mexe com algumas coisas mais melindrosas. Por várias vezes eu fui convidado a ir a alguma dessas empresas para ser conselheiro sentimental. Saca o que é conselheiro sentimental? Alguém me ligava e falava assim: Mirim, queria que você viesse aqui, cara, porque meus 3 filhos, estão esbanjando muita grana aqui, fazendo não sei o que lá, queria que você fizesse uma reunião aqui para falar para eles isso. Que o pai não queria falar para o filho, ele falava que eu tinha que falar. Aí eu falava: tá bom, dia tal eu vou aí. Entre o dia que ele me ligou e o dia tal, um dos 3 filhos me ligava e falava: pô, menino, você precisa falar com meu pai, cara. Tá bom. Você quer lá, e quando a gente sentava lá, falava: cara, você precisa falar um negócio para ele e um para você, porque a empresa, normalmente as pequenas e médias empresas ainda têm um caráter familiar, que algumas mudanças causam alguns transtornos familiares. Teve uma dessas empresas que já era até um pouco mais parruda, que um dos caras tomou a decisão de pagar uma mesada para o filho para ele não ir trabalhar. Pagar uma mesada que eu até gostaria de ser filho dele. Falei: pô, o senhor podia me adotar. Uma mesada bem razoável para o cara não ir lá. Porque o cara aí, ele realmente custava muito mais ele indo do que ele ficando em casa. Foi uma decisão dura que o cara teve que tomar, mas ele optou e acho que fez certo, de decidir. Então eu falava sempre aí, cara, as mudanças são muito. Existem desafios, mas também existem oportunidades. E esse negócio vai ter. Muitas das vezes, ao longo das primeiras reuniões, eu ouvia a palavra impossível. O cara olhava para mim e falava assim: isso aí, você ainda está com a cabeça lá de multinacional. Isso é impossível fazer aqui. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que a gente falou: cara, vamos começar a olhar custo. Eu falei: isso é impossível, cara. Isso não tem a menor chance de acontecer aqui. Impossível, 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 né? Teve um dia que nós fizemos uma reunião que eu dei a sorte de achar uma frase fantástica do Walt Disney. E aí eu usava como lema para os caras. Falava: cara, realmente que bom que é impossível. O Walt Disney, por exemplo, tinha como uma das frases dele, dizia: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor.
Então, toda vez que você achar impossível, você lembra lá do dia. Aí, no mínimo, o nego teve que achar uma outra palavra. Porque para eles poderia parecer impossível, mas era apenas o medo do desconhecido, né? E não sei o que lá. Então, isso aí sempre a gente olhava lá, né? A gente até tinha um papelzinho, quando alguém falava alguma coisa, a gente levantava assim, né? Tinha um cara lá que desenhava bem, ele desenhava assim uma figurinha do Mickey, quando ele falava, isso não dá não, cara, ó, cara, lembra lá do Walt Disney, né? Então, né, pessoal, acho que era isso aí, deixar aberto aí para perguntas, deixar alguns contatos aí para vocês, né? Aqui estão todos os meus contatos, né? Ali está o meu e-mail, ali está o site, Facebook, blog. Hoje todo mundo encontra todo mundo de forma muito simples, né? Mais uma vez aí agradecer a todo mundo pela paciência. Espero aí aqueles que achavam que microempresa não podia adotar conceito logístico, que assim como eu, quando tomou o primeiro impacto lá na hora de tomar o café, saia daqui hoje um pouco mais confiante que é possível, é trabalhoso, mas é possível. Isso hoje eu posso falar com um pouco mais de segurança. Acho que depende muito se o empresário quer fazer, se o cara acredita, né? E talvez se alguém me perguntasse assim, por que você acha que esse negócio deu certo? De tudo isso aí que foi feito, eu acho que a gente acabou que deu muita sorte, porque a gente simplesmente começou do começo. A gente teve a sorte de perceber que o cara tinha medo do desconhecido e começou do começo, do beabá. Não chegou para o cara e falou, não, agora você faz controle de estoque. Essas coisas muito isoladas, o cara às vezes é meio refratário. Então, se alguém aqui tiver oportunidade, for microempreendedor, né, comece do começo. Vá de passo a passo, não tenha pressa ou leia alguma coisa, fala, preciso fazer isso aqui. Muitas das vezes a gente se atropela porque não quer fazer lá a casa da fundação direitinho. Então faça o basicão, vai lá, roça o terreno, faz o buraco para a sapata. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas em compensação, quando você estiver lá no telhado, a parada não vai desmoronar. Muitas das vezes a gente quer começar pelo terraço e aí começa a dar infiltração, né? Então assim, vá devagarzinho que eu tenho muita certeza de que vai dar certo, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta. Mais uma vez, em nome do conselho aí, obrigado pela presença, pela paciência, né? E se alguém tiver alguma pergunta aí, fique à vontade. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto aos universitários, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, aproveitem, está sendo gravado, hein? Não? Nenhuma pergunta? Porra, todo mundo quer ir para casa para assistir o Império, né? Não, tem jogo do Flamengo hoje, né? O cara me tem no Face, rapaz, você vê, cara. Eu sei, Romualdo. Romualdo agora é corredor de maratona, tá todo chique, né? Quando eu era aluno, né? Agora, o cara só vive de maratona, tirando foto lá, cheio de mulher bonita em volta, né? Então, mas mando sim. Se alguém quiser esse material, me manda um e-mail ou me acha lá pelo Face. Hoje todo mundo é achado facilmente em qualquer lugar, né? Eu que sou casado com advogada, fico até meio preocupado, porque não tem mais muito como se esconder, né? Então, se alguém precisar, ou se de repente alguém tiver alguma dúvida ou quiser trocar alguma ideia, tem diversas formas aí de me achar. Se alguém quiser um material, esse negócio aí é para compartilhar realmente com todo mundo. Não fui eu que fiz, foi, na verdade, todo mundo que foi construindo aos pouquinhos. Eu só tive um pouquinho de tempo para colocar as coisas de uma forma talvez um pouco mais ordenadas e coloridas. Só isso, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado aí, né, que isso tenha sido pelo menos uma centelhazinha de motivação para aqueles que em algum momento acham que podem implementar algum desses conceitos em empresas pequenas e médias, que eu acho que são essas empresas que cada vez mais vão revolucionar o nosso país, né? Então, a gente está vivendo um momento aí que a gente está vendo o quanto que essas empresas estão crescendo. Cada um de nós está acabando virando um microempresário individual, né? Então, esses conceitos podem ser aplicados em todas essas empresas. Tranquilo? Dúvidas? Dívidas? Né? Então, todo mundo vai para casa torcer para o Flamengo, né? Então, tá bom, pessoal. Obrigado. Né? Até um próximo encontro aí, né? Se Deus quiser, né? Vão em paz aí e chequem só se o e-mail está certinho para receber
o link lá do certificado e quem quiser o material me manda um e-mail. Beleza? Então, bom regresso. Falou!